Paul, deste é o canal Formação de Escritores, e estamos aqui para o websérie Os Segredos da Escrita Criativa. Já nessa primeira temporada, estamos falando sobre gêneros textuais. E hoje a nossa conversa é sobre a literatura infantil, ou literatura para crianças, ou literatura para infância. E assim eu já coloco na conversa nossas convidadas, a Marô Barbieri e Cristina Dias, somando vocês duas, quantos anos de carreira e quantos livros publicados? Né? Olha aqui, ó. Marô Barbieri. Quando nós nos encontramos pela primeira vez, a Cris não tinha nem 20 anos. Não. Para tu ter uma ideia. Então, agora eu vou revelar a tua idade. Tchau, tchau. E, assim, ó, nós nos encontramos há 40 anos atrás 40 anos. E a Marô tinha um livro. É. A Marô estava fazendo o segundo livro pela Ática, Isso. que era a Caneta Falante, e tinha um livro. Então, nesse meio tempo, a gente tem, antes de tudo, 40 anos de amizade. Depois, quantos livros? Eu tenho 42, tu tem quantos? Outro tanto. Não, 37. 37. 42, Cris. 42 Livros. contando com os digitais, né? Eu Ah, bom. resisti muito a aceitá-los como livros, mas, enfim, diante aqui de um dos grandes escritores que confiam na literatura digital, são 42. É. Então, eu tenho 80 Eu vou ter que livros. fazer a conta depois, porque tem Tu tem- dois. tu Tenho tem dois digitais. ou três. Mas digitais. 40 para cada uma tá bom também. Tá bom. Tá bom, né? E Marô, desde quando tá na estrada como autora? Desde 1992, para tu ter uma ideia, que foi quando eu me aposentei lá na escola e resolvi me dedicar totalmente a essa questão, a duas questões, basicamente. Uma, a formação de mediadores de leitura, pela importância que tem, e, por outro lado, também eu resolvi me dedicar a escrever. Coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, hein? Quando as pessoas me perguntam, a senhora já queria ser escritora quando era pequenininha? Não. Quando era pequenininha, eu não queria ser escritora. E mais tarde, eu também não pensei nisso, por conta de ter lido muita gente e muita gente boa. Então, tu fica assim um pouco receosa, né, de ingressar num ambiente onde tu já tem pessoas muito, muito boas. Mas eu acho que justamente por isso eu entrei na literatura para jovens, digamos que é uma nomenclatura outra, por conta de fazer experiências com os meus alunos, que eu tinha um projeto lá no Instituto Educacional João 23, e a partir desse projeto eu acabei fazendo um primeiro texto, que é o texto da Tinoca Minhoca. É esse que tu fez pro teu filho? Tem uma história assim, não tem? Tem essa história que essa aqui inclusive é um original. Original. Original mesmo. Primeira edição. Que, na verdade, foi um boneco que a gente fez e mandamos para a Editora do Brasil, e a editora acabou editando exatamente como o boneco era. Sim, esse que é o livro que eu estou dizendo que ela tinha e que estava fazendo Isso. o segundo. Na verdade, eu tinha alguns outros livros depois, Cris, até chegar na caneta. Ah. Mas, em princípio, tinha muito pouco livro. Eu estava começando, né, nessa carreira. Então, eu acho que as duas coisas são bem complementares. Na medida em que tu forma mediadores, tu abre caminho para ter um conjunto maior de leitores, né? E à medida que tu vai produzindo para esses leitores, e tu vais produzindo sempre com novidades e novidades, tu acaba realimentando, né, a importância do mediador ter um material de qualidade, né, para poder trabalhar. Com certeza. Eu acho, Marcelo, que faz parte do trabalho do escritor e da escritora, faz parte, eu acho que faz parte trabalhar pela formação de leitores. Investir na formação de leitores. Então, é muito difícil hoje, pelo menos nós que partimos da escola, antes de ser escritora, e a história é parecida, eu estive dentro de escola. Isso. E escrevia para os meus estudantes ali, para a turma que eu tinha, pensando naquele universo, até que uma história sai dali e eclode. Parece que aquela fazia mais sentido além daquele grupo que eu tinha. Então, eu acho que por causa da nossa formação, da minha formação, Não, da nossa, com toda razão. eu trago essa coisa, uma necessidade de trabalhar com mediação de leitura e com contadores de história, com bibliotecários, com professores e ajudá-los a ver
que dessa história pode virar projeto de escola, projeto de aula, sem ser pedagógico, não é isso, é o que isso pode contribuir para a formação dos estudantes leitores de cada professor. Né? Perfeito. Essa já é uma dica, né? Porque a gente aqui no canal trabalha muito com pessoas que querem escrever. E aí, quem está nos assistindo quer escrever literatura infantil. Certo. A primeira dica é essa de trabalhar também na formação dos leitores dos nossos futuros livros. Mas vamos voltar para a terminologia. Hoje tu, Cris, chama de literatura infantil, literatura para crianças, literatura para a infância. Qual é o termo que tu acaba preferindo? Eu gosto do conceito literatura para a infância, porque eu acho que sempre tem uma criança dentro de qualquer idade, e eu tenho a sensação... Uma vez uma criança perguntou, era a Albertina Vax-Stradeira, disse assim, tu escreve literatura para quê? Eu digo, escrevo literatura para crianças. Eu respondi para ela. E ela disse assim, tô com um problema, então. E qual é o problema? A minha avó quer ler o livro. A minha avó não é criança. Daí eu me dei conta, eu digo, gente, existe. A criança, tomara que a gente consiga chegar no último dia da vida da gente com a criança viva, né? E a gente, então eu escrevo para a infância, seja ela que idade tiver. Então eu gosto dessa terminologia. O que acontece na vida e no cotidiano? As pessoas não entendem muito isso, né? Então, às vezes, eu uso o termo, eu faço literatura infantil, porque as pessoas colocam isso, o gênero hoje... Se eu vou inscrever um livro na Biblioteca Nacional, não existe essa literatura para infância. É literatura infantil lá na Biblioteca Nacional. Então, eu tenho que estar entendendo o que é isso, mas, para mim, isso é sinônimo de literatura para infância. Né? Esse é o conceito. De acordo? Eu já prefiro literatura para jovens, ou literatura para juventude, tá? Mas eu diria literatura para jovens. Porque jovens tem uma amplidão bem grande, né? E não te parece que essa amplidão confunde um pouco? Na verdade, quando tu começa a trabalhar o texto em si, existem, sem dúvida, diferenças e elas precisam ser observadas e valorizadas e respeitadas, né? Eu acho assim, o critério que a Cris está trazendo, ele é bem simpático, porque é aquela questão assim, todos nós já fomos crianças e embora sejamos adultos, temos ainda algumas expectativas, alguns sentimentos, algumas formas de pensar que ainda são, né, uma herança da nossa infância. Então, eu diria assim, literatura para a infância, eu acho bem adequada para quando a gente escreve para as crianças mesmo. Sim, que eu acho que é o caso. E a literatura infanto-juvenil, porque Mas esse é o conceito que me parece estar perdendo espaço, né? Literatura infanto-juvenil. Isso. E parece que literatura infantil dá para usar, né? Posso botar na thumb do vídeo infantil, porque na prática, na Biblioteca Nacional, é o termo que se usa. E literatura juvenil me parece que cada vez mais se refere a um outro tipo de público, que é esse público já tem o infantil, tem o juvenil e tem o adulto. E eu acho que a gente está sofrendo uma evolução que eu acho interessante, sabe? Porque, assim, a literatura, como se entendia como juvenil, ela era mais transitória do que a literatura infantil e que a literatura para adultos. Sim. A faixa era mais definida. Hoje, eu entendo a literatura juvenil, como se entendia a literatura juvenil, como literatura de formação e literatura de jovens adultos. Hoje eu classifico dessa forma. Eu adoro esse conceito do jovem adulto, que é um conceito novo, é um gênero novo, né, que é muito recente, mas que eu coloco a juvenil dentro... o que era juvenil dentro desse conceito. De formação, que assim, é o menino se encontrando na vida, é a garota querendo saber o que vai ser, todas as questões de gênero, todas as questões... Isso, para mim, eu chamo de romance de formação. Dependendo do número de páginas. E eu gosto dessa ideia do jovem adulto. Né? Agora, porque se tu pensar bem, na verdade, a literatura juvenil, a não ser pela temática, na temática eu concordo contigo, tem essas questões assim de se conhecer, de se enfrentar determinado tipo de problema social, né? O tipo de personagem que povoa essa literatura, mais parecido um pouco com o jovem, né? O jovem adolescente, vamos dizer, o pré-adolescente e o adolescente. Mas, de alguma maneira, eu vejo que a literatura para jovens não está muito distanciada da literatura para adultos. A estética, né? A estética, não. São textos mais corridos, menos ilustrados. Eu vou te dizer, por exemplo, eu resolvi, lá num determinado momento da minha vida, que eu ia escrever alguma coisa para jovens, tá?
E aí eu fiz um livro com cinco contos, que são contos de horror, assim, contos de terror. Relendo esses contos, eu não vejo por que esses contos não seriam para adultos. Mas tem uma frase que eu gosto de falar nas aulas, que literatura para crianças ou literatura para infância vale para qualquer pessoa. Qualquer Sim, pessoa que sim, lê um bom perfeito. livro infantil, e a gente pode pegar um clichê como Pequeno Príncipe. É. Um adulto pode ler o Pequeno Príncipe e se emocionar, sentir, ter algum tipo de efeito aquele texto. Isso não significa que qualquer livro vale para qualquer público, porque os livros para adultos, de fato, não são sempre adequados para crianças. Eu acho que o contrário é mais verdadeiro. É verdade, E eu acho que tem uma outra coisa surgindo também, que me interessa estudar isso, que também é novo, que é dentro da literatura infantil, que eu estou abrindo a faixa etária, esquece faixa etária, existe uma literatura infantil que tem faixa etária, que é novo, é bem recente, que é a literatura para bebês. Ah, isso sim. Essa literatura para bebês, essa é para bebês. E explica para quem não conhece o conceito. A literatura para bebês é essa literatura que vai atender questões muito específicas de movimento, né? Tu parte do movimento, descoberta do mundo, do pequeno mundo. Descoberta do indivíduo. E do indivíduo. E isso é uma literatura focada do 0 aos 3 anos. Essa é uma literatura que vai ter uma cor, um tamanho, o livro, né, como livro, um tema também específico, e tem coisas lindíssimas acontecendo no mundo pensando nisso. É uma literatura, muitos escritores já estão trabalhando nisso, mas tem muitos ilustradores que estão nessa corrida, porque é uma literatura visual. Eu ia perguntar, isso e trabalha com textos também, não necessariamente? Ela tem texto. Essa literatura que eu falo não é um livro de imagem, porque o livro de imagem, esse sim. Talvez o livro de imagem seja um que passe do pequenininho até o adulto, e tem alguns livros de imagem que são só para adultos. Tem livro de imagem que é só para bebê. E tem livro de imagem que passa... É quase outra categoria. Para mim é quase outra categoria. Eu também costumo dizer. Tem uma frase que o pessoal às vezes não gosta, que literatura é a arte das palavras. Logo, para se chamar literatura, precisaria da palavra. Ah, mas o livro de imagem, tu está sendo preconceituoso com ele. Pelo contrário, quem disse que ser literatura é melhor do que ser artes visuais, por exemplo? Né? Não, é só uma outra forma de expressão. Exatamente. Eu também concordo contigo. Literatura é a arte da palavra. E aí entra a contação de histórias, Marô, que é outra área que tu trabalhas há bastante tempo. Bastante tempo. Faz bastante Qual tempo. Qual a relação da contação de histórias com a literatura? Olha, quem quer escrever, a pessoa que gosta de escrever deveria também treinar a contação de histórias, deveria saber contar a sua própria história? Não necessariamente. Eu acho que a contação de histórias é uma aptidão, tá, que tu vai descobrir em ti, que é a possibilidade de tu ou saíres de uma história que tu ouviste de alguém e tu documentaste, e aí que é a relação com a literatura, ou de tu descobrires um livro do qual tu gostaste muito e que tu queres repassar essa história para as outras pessoas. E que tu não queres fazer uma leitura, tu vais refazer aquele texto a cada contação, né? A menos que tu decore, evidentemente. Entende? O que eu acho que fez renascer a contação de histórias foi a necessidade que o mundo está sentindo de uma aproximação mais pessoa a pessoa. Porque quem contar é um ato de carinho, assim. Tu está te disponibilizando a chegar na frente das pessoas e a partilhar com eles alguma coisa que a tua cabeça vai recriar a partir de uma referência, mas que vai ser uma maneira de tu te ligares a essas pessoas. Por isso, a contação de histórias, ela precisa ser feita ao vivo e ela precisa ser feita em grupos não muito grandes. Tu precisas enxergar o último dos teus espectadores, ouvintes, né? Desde o primeiro até o último. Tu tem que fazer aquele ambiente que tu vai criar quando tu começa uma história. E, basicamente, porque o ser humano adora uma história. Nós vivemos histórias o dia inteiro, né? E, ao mesmo tempo, no momento em que tu propões uma história que é encantadora, eu sempre digo assim, a primeira coisa que tu tens que fazer para contar bem uma história é amar aquela história. Tu tem que gostar tanto dela que tu quer repassá-la
para as outras pessoas. E tanto é verdade que, em qualquer circunstância, se tu começas a contar uma história... Olha, eu já contei história dentro de ônibus, eu já contei história no hospital, Sim. eu já contei história no meio da calçada, entende? E onde tu tens uma boa história, tu tens, sem dúvida, um público. As pessoas vão parando. Tem um encantamento, entende? Da palavra falada. Da palavra falada e, ao mesmo tempo, da partilha da imaginação, porque quando eu estou contando história, não tem imagem, sabe? Embora existem algumas técnicas, mas eu quero dizer, basicamente, o contador mesmo, ele não usa imagem. Mas ele é imagem. Bom, ele constrói a imagem. Ele é imagem. Entende? Eu acho que existe uma terceira via da contação de história. Eu não me considero contadora de história. Eu não me sinto... Eu sou uma escritora que posso contar as minhas histórias, mas eu não sou uma pessoa capaz de contar uma história... Né? Eu não sou contadora de história. Embora eu seja uma contadora de história. Pois é. Porque eu escrevo as histórias e falo. Porque eu acho que tem uma corporeidade no contador de história. E, para mim, o contador de história é sempre o sujeito que ilumina uma história. E que nessa iluminação, que seja ela livro ou... Eu acho que tem livro, tem essa história que ele fala exatamente as palavras do texto, ou uma história que ele seja apaixonado e faz um reconto, e tem uma história que hoje a gente está vendo que os contadores de histórias estão criando. São genuínas, são próprias de cada contador de história. Hoje não tem um grande contador de história que não tenha a sua própria história. Eles têm, tanto que a gente está vendo muitos contadores de história que estão escrevendo suas histórias e tendo os seus histórias publicadas. São histórias autorais, feitas para oralidade, que estão ganhando espaço no texto. No texto escrito. Então, essa palavra falada, mas me parece isso, que a grande diferença do contador de história para o escritor e para a escritora é a palavra falada e a palavra escrita, seja ela de onde veio. E a similaridade à palavra, né? O encontro é a palavra. O encontro é a palavra. Mas tem a corporeidade. Então, para mim, o corpo do contador de história, o gestual, as vozes, isso tudo é imagem, é o imagético que ele cria, é imagem. Mas, na verdade, não é, a imagem não está lá. A imagem é construída na imaginação do ouvinte, à medida que o contador consegue ser tão competente de criar esse ambiente, essa imagem, porque contar a história... Aí que está. Eu não posso, por exemplo, contar uma história sem localizá-la em algum lugar. Eu preciso eu tenho que descrever algumas coisas para que as pessoas comecem a construir esse espaço onde a narrativa vai acontecer. E, no momento que ele constrói, é claro que o espaço de cada um será diferente. E aí está a beleza da coisa, né? Todos os espaços serão diferentes, porque construídos a partir das memórias e do material humano que cada um tem, né? E das experiências que ele vivenciou. Embora isso aconteça, essa construção não é uma imagem do contador, é uma imagem que é feita na cabeça das pessoas, a partir da competência do narrador. Os contadores de história contam com uma coisa que o livro não conta, é o som. Ele pode fazer as vozes dos bichos, ele pode fazer o som do mar, ele pode fazer o que for, o som suspense, ele conta com elementos que aí sim, o livro não tem. Por mais que eu descreva o som de um pandeiro, nunca será um som de um pandeiro. E tem muitos contadores que... Eu acho que são técnicas diferentes. Eu coloco tem muitas maneiras de contar. Eu coloco sempre como uma outra coisa. E falando em outra linguagem, outra técnica, vamos falar de ilustração. Eu acho que uma das características da literatura infantil é a presença de ilustrações. Mas eu não vou lembrar agora se foi a Cris ou se foi a Marô, que em algum momento fez um movimento sobre o texto infantil sem ilustrações. Sim. Acho que nós duas juntos. Nós duas. Então, é necessário que a literatura infantil tenha ilustração? Sim, porque sempre foi assim. O que vocês pensam? Olha, eu vou começar falando, porque a Cris entende muito mais dessa parte do que eu. Eu acho assim, a ilustração é um suporte muito bem-vindo,
Quando a criança é muito pequena, ela precisa desse detalhamento para ela poder acompanhar. Tanto é que a maioria das crianças, quando ouve uma história, ela não sabe ler e, no entanto, ela é perfeitamente capaz de reproduzir a história olhando as diferentes imagens dessa história. Então, eu acho que é muito legal. O grande problema, às vezes, que eu encontrei é que as ilustrações... Nós temos cada vez melhores ilustradores, artistas assim, de qualidade, de enorme qualidade, e cuja obra é belíssima, né? Eu mesma já me aconteceu de pegar um livro maravilhoso. Olha bem como eu estou falando. Eu olhei lá na livraria e disse: meu Deus, que livro lindo! Ele deve ser essa história deve ser maravilhosa. Depois, ao ler, comprei o livro e, ao ler, eu vi que o texto nem chegava aos pés da ilustração. E o contrário também acontece. Também. E textos horrorosos que a ilustração salva. E textos maravilhosos que a ilustração afunda. Isso aí. Isso aí acontece porque... Mas o que eu acho? Vou fazer uma frase do Christian Davi. O bom de fazer na mesa é que a gente pode interromper. Né? Quando a gente faz online, ao vivo, ali, a gente não consegue. O Christian Davi costuma dizer que uma boa história não necessariamente vai ser um bom texto, e um bom texto não necessariamente vai ser um bom livro. Que a gente, como autor, tem que ter cuidado para ter as três coisas, né? Pensar uma boa história, escrever um bom texto e depois trabalhar para se ter um bom livro. Eu gosto de dizer livros bem feitos. Como é que eu acho que um livro é bem feito? É um livro que tem um tripé, que é texto, imagem e projeto gráfico. Essas três coisas, elas têm que estar harmoniosas, não redundantes, e tudo tem que estar a serviço da narrativa. Isso. E a narrativa, qual é a boa ilustração? A boa ilustração é a que tem potência narrativa, no meu entendimento. Qual é o bom projeto gráfico? É o que tem potência narrativa. Quando eu pego um texto sobre a seca, eu não posso botar num papel couché. Papel couché é molhado, papel couché ele brilha. Tem que ser em offset. Eu não posso trabalhar com aquarela. Eu estou contando uma história da seca. Eu tenho que trabalhar com pastel seco, eu tenho que trabalhar com alguma coisa seca. Então, ou colagem, sei lá. O que eu acho é que tudo tem que estar a serviço desse escopo. Eu, como sou escritora, eu acho que o escopo inicial, quem dá, é o texto. Sempre vai ser. É a palavra. Às vezes não, Marô. Eu já trabalhei com a Laura Castilhos, ela me deu as ilustrações, eu fiz o texto. E foi legal, entendeu? Que a história, o livro de Crianças em Porto Alegre, que até o livro acabou ficando... Bom, é outro assunto. E daí, pode acontecer. O texto, eu parto do texto. O que eu acho? Que essa completude se dá na literatura infantil. Se dá, e ela é feita desses três... A literatura adulta tem tido alguns exemplos aos poucos. Maravilhosos. Para mim, e juvenil, claro. Tem o Odilon Moraes, é quem pega... Alguém já leu Esmalha, ilustrado por eles? Aquele livro que se desfaz todo... Ele pegou o poema Esmalha, que é um suicídio de cima de uma torre, e ele fez numa sanfona, em aquarela, que vai se desmanchando, ela voa no livro. A gente abre o livro e lê o livro na vertical. É uma maneira... não é um livro infantil, não é um poema infantil, nem, né? Mas é um livro sensacional. E esse ilustrado. assunto me interessa cada vez mais pela permanência do objeto livro. Quando se pergunta se o livro físico vai acabar, não vai acabar... um livro infantil, como pegar um livro da Marô, mostra para eles, Marô, enquanto eu falo aqui, ó. Mostra para aquela câmera lá no meio, ó. Só vai folheando para o pessoal ver. Tem todo um trabalho de ilustração, projeto gráfico, que ele é irrepetível no digital. Irrepetível. Às vezes tem até textura hoje em dia em alguns livros. Tem até som, né, Cris? A gente pega alguns livros que tem som, tem cheiro. Então, o objeto livro, cada vez mais, é algo que tem um valor para se distinguir, inclusive, do digital e para se distinguir desses livros que são publicados sob demanda, nessas gráficas /editoras, né? Que a gente sabe que hoje existem. Então, eu acho que sim, a literatura infantil está muito à frente, está ensinando para a literatura em geral o que se fazer com o objeto livro para que ele não perca relevância e importância. Mas tem um detalhe, né? Existe o livro brinquedo, e eu acho que... Vamos lá, eu queria falar com você sobre o livro didático e vamos começar pelo livro brinquedo, então. O livro brinquedo é outra coisa. Na realidade, eu concordo com a Cris, e acho que nós todos vamos concordar,
que o que dá origem a um livro é um texto. E o texto, digamos assim, o autor faz o seu trabalho e oferece ao ilustrador ou ao projetista gráfico, que eu acho que hoje em dia é importantíssimo. Né? Então, descobrir novas maneiras de apresentar esse texto, eu acho legal. Eu, por exemplo, esse livro da Smiley eu conheço, e tem outros também que eu conheço, que são muito lindos e que não estão nesse formato tradicional. Né? Mas há outros livros que são feitos especificamente para a criança brincar. Eu vou dar um exemplo. Onde A pessoa tem um livro que a vaquinha faz mu, aperta o botão, faz mu. faz mu. Daí Isso, para mim é muito não acrescenta difícil nada em isso. termos de texto, é Não, isso? Nada. não acrescenta Não nada. emociona, não. Não acho que eu acho que é um pouquinho pior do que não acrescentar nada. Eu acho que assim, quando a gente lembra, o Humberto Eco falava na tessitura, tá? Daí quando eu falo na tessitura esse quanto mais largo é esse tecido, esse é o espaço onde o leitor vai surfar e vai colocar suas histórias, seu ponto de vista, né, para conseguir construir aquela história dentro de si, ok? Uhum. O que acontece com esse livro que tem som, cheiro, tudo que é livro brinquedo? Cadê o leitor? Para mim, ele nem é literatura, por isso, Pois é. porque ele não oferece uma tessitura. Eu coloquei o depende aí, porque depende a forma como vai trabalhar isso tudo, né? A forma como o livro vai trabalhar. Isso. Como o livro vai trabalhar. Ele pode Claro, esgotar mais ou esgotar menos. Não, e o deixar que- mais espaço Sim. ou menos. E o Tem- que acontece, de modo geral, é que nesses livros tu não vês cuidado nenhum com o texto. No livro brinquedo, né? No livro brinquedo, É. existe uma preocupação de oferecer atividades. Até porque né? muitas vezes da prática são livros que vêm importados da China, que é Isso. rodaram 1 milhão de exemplares. Exatamente. Mas é uma questão mais comercial do que estética. Poderia haver um livro que mesclasse. Poderia, mas interatividade em com o geral não texto. existe. Mas até questão de custo é difícil para Eu ia falar sobre artisticamente isso. produzir isso, eu acho. Esse livro tradicional, assim, grampeadinho e tal, Hum. ainda é um recurso muito importante por conta do Do custo. custo, O custo. Imprimir um livro é bastante caro. E se tu queres revendê-lo, né, a um preço razoável, tu não podes usar esses recursos todos, Em porque pequenas qualquer tiragens mais qualquer difíceis, né? coisinha, por exemplo, teve um livro meu que tinha uma dobra. não, tinha uma sereia, e o rabinho da sereia foi todo feito com Um verniz brilhoso. um verniz brilhoso. Já encareceu. Exatamente. Eu me lembro. Te lembra? E Era lindo, mas... o livro era lindo, só que Um só rabinho. aquele rabinho da sereia encareceu horrores a impressão. Às vezes inviabiliza, né? E quando as pessoas falam muito sobre livro infantil, elas falam assim, eu escrevi um livro para ensinar as pessoas a... E aí a gente começa, assim, ó, literatura infantil... Primeira coisa, o livro não ensinar ensina nada. Só que aí eu vou perguntar para vocês, que eu tô aqui para fazer o advogado do diabo, né? Sim. Por que o livro infantil não ensina e qual a diferença disso para um livro que vai exaltar o amor, ou exaltar o respeito, ou exaltar a diversidade? Qual essa Marcelo, diferença? o que eu acho? Eu acho que o livro ele não pode ter a proposta, porque tem uma coisa que vamos ensinar o que a gente quiser ensinar, e tem o livro didático para isso, e tem outras coisas para isso, vamos fazer experiências. O livro, ele tem que estar a serviço da... O problema do livro infantil, para a infância, o livro, é o que... A literatura é uma arte, mas também é uma disciplina escolar. Essa é a confusão que acontece. E a gente tem que garantir que aquele livro, seja qual for e para que idade for, seja literário. Para mim, o que é um texto literário? É um texto que não tem uma resposta única. É um texto que tem um espaço para eu me conhecer melhor. Eu chamo de livros botão. É um livro que vai acionar alguma coisa em mim que é a minha humanidade. E isso serve para o bebê, para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o senhor, para quem quer que seja. E tem outra coisa também. Um livro de literatura tem que te permitir visualizar o trabalho que foi feito com a palavra. Eu acho que tu tens que ter sempre, por mais, digamos assim, por mais comum que seja a narrativa, enfim, tu tens que perceber que houve um trabalho feito com aquele texto, né? Que os diálogos foram pensados e dimensionados, que aquela personagem foi construída de determinada maneira, porque a intenção de um trabalho qualquer de arte
é sensibilizar o teu leitor, ou, enfim, no nosso caso, o leitor, né? Então, tu tem que ver isso. Se tu vê o texto pode ser todo certinho, mas ele pode não ter alma nenhuma. Mas ao mesmo, eu acho que a alma, garantir o coração, né? Mas eu penso também, hoje em dia, uma vez eu estava lá na URGS, conversando com os estudantes da pedagogia, e falando sobre isso, esse meu discurso, que é um discurso da vida inteira, que é o texto literário, a princípio, não ensina. O que ensina, talvez, seja o projeto literário feito a partir dele pela escola. Essa é uma... E aí, uma menina, uma jovem, disse assim, e qual é o problema de eu trabalhar questões raciais, questões de gênero, questões de igualdade social, qual é o problema se o livro é um bom veículo? E aquilo acendeu uma coisinha em mim, acendeu um negocinho em mim. Eu digo, realmente hoje, analisando a literatura, tanto adulta quanto infantil, tem muito hoje esse enfoque, e eu acho que a gente está vivendo uma transformação social tremenda, e que eu me sinto muito grata de estar nesse momento histórico, conseguindo viver essa transformação, e que o livro é veículo. E eu digo assim, livros que são livros de qualidade literária extrema, e que ensina, assim, sobre a questão de gênero. Ensina, assim, sobre a questão de racial, principalmente. Hoje a gente tem exemplos que são literários ao extremo, mas, no fundo, eles não têm a intenção de ensinar, mas estão nos ensinando. Mas sabe por quê? Quer dizer, eu acho que isso aí é só uma questão de perspectiva. Quando eu faço um texto, eu faço esse contrato com o leitor, né? Olha aqui, ó, eu vou falar uma coisa que não é verdade. É inventada, fui eu que inventei, e tu vai receber como se fosse verdade, né? Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo uma narrativa, mesmo para as crianças, é evidente que existe uma intenção. Não, que existe uma intenção e, digamos assim, o sistema de vida daquele autor vai transparecer no texto que ele faz. E quando a gente faz isso, a personagem vai ter comportamentos que podem ser pensados e usados por quem lê como referência. Então, aí é que eu acho que se passa essa possibilidade. Não, eu aprendi naquele livro que tem gente que pode ser de 3 cores, por exemplo, entende? Eu estou falando uma coisa bem grosseira. Sim. Mas eu acho que a experiência... Porque o que o texto literário de um romance, por exemplo, faz? Ele faz com que tu seja capaz de elaborar uma série de conflitos interiores teus, tá? À medida que eles são espelhados naquele contexto do romance, e eles vão, de alguma maneira, se resolvendo ou não, entende? Então... Sim, mas eu acho que, ainda assim, tem, nesse momento histórico que a gente está vivendo, os livros são veículos e eles têm nos ensinado coisas maravilhosas, mas por um viés maravilhoso, que é o da sensibilidade. Quando eu pego um poema da Conceição Evaristo, que me fala que a minha avó, que estava no navio, não teve voz, que a minha mãe estava não sei onde, que a minha filha tá livre... Gente, isso aí chegou a me arrepiar, entendeu? E ela tá me arrepiando minha vida de leitora literária. Mas ela tá me ensinando também. Ela tá me trazendo essa voz. Eu acho que ela está trazendo uma informação que para ti é um ensinamento. Uma temática, com certeza. Talvez, né? Mais pela temática do que o didático de dizer aqui. Até porque a gente está dando exemplos de obras que fazem isso para o viés humanista, que a gente concorda, mas a gente sabe que deve estar cheio de livro aí que a gente não conhece. Do viés que a gente não concorda. Exato. Outro tipo de viés. Né? Então, esse que é o perigo. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta que eles adoram me fazer, então, bola nas costas, já que tu trouxe o assunto da temática social. O que tu hoje falaria sobre Monteiro Lobato? Qual a tua opinião sobre Monteiro Lobato? Trabalhar ou não nas escolas, manter os livros em biblioteca ou não? Como hoje tu lida com esse tema? Como que eu lido com esse tema? O que eu acho do Monteiro Lobato? Eu acho que ele teve uma importância tremenda o nosso grande escritor primeiro, né? Eu acho que ele
muito do que a gente sofre hoje com a questão pedagógica, ele também plantou, né? Eu acho que ele também fez muitos livros. Ele sim tinha intenção de ensinar coisas importantes e tal, lá para a época. Eu acho que ele tem que ser analisado dentro da época, mas eu acho que hoje não tem como a gente olhar para o Monteiro Lobato sem entender que ele tem posturas racistas. Tá, eu acho que não tem como hoje olhar para o Monteiro Lobato. Claro que ele... E acho que a gente tem, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito do Monteiro Lobato e que eu tenho até que reler para ver, porque eu acho que essa questão do racismo, ela não é... Ela perpassa, né? Ela perpassa. Está nas entrelinhas. Por exemplo, eu gosto muito... Não, nem sempre na entrelinha. No caso do Monteiro, não. Mas mesmo num caso em que parece não haver, pode haver. Mas eu também tenho dito que o fato de que a gente tenha esse tipo de postura no texto, não tiraria de biblioteca, não reescreveria os livros. Não, até porque senão a gente está perdendo documento, né? É importante mostrar, olha como se referia, olha como havia... Nesta época... Eu não sou do banimento, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com esse viés. É um viés que hoje em dia... Que é o mediador de leitura na sala de aula. Que é o mediador de leitura. E ele perpassa mesmo, né? Eu acho que tem alguns contos gravíssimos, assim, do ponto de vista que hoje a gente relê, que a gente não... Eu não era uma pessoa aparelhada para identificar. Uhum. Eu não era eu penso sempre assim, eu sou de uma geração que eu não sou aparelhada para identificar machismo. Não sou aparelhada para identificar racismo, homofobia, é muito difícil, sabe? E a gente vai batalhando. Então tem muita coisa que tem que reler, sabe? Às vezes eu vejo a minha filha, que é 30 anos mais moça que eu, ela diz assim, mãe, isso é uma postura machista. Eu digo, poxa, é verdade, a gente tem que aprender muita coisa. A gente não está nem falando do capacitismo, né? Que quando a gente vai buscar esses livros infantis, muitas vezes eles são bem complexos quanto a isso. É assustador. Mas Monteiro Lobato, eu acho o seguinte, ele foi um grande escritor que abriu o caminho para chegar até as crianças. Ele tinha, sem dúvida, a intenção clara de ensinar, né? Era digamos assim, ele queria que o livro tivesse uma função pedagógica, sim. E é claro que ele escreveu com a vivência da sua época. Então, é só estudar o que aconteceu antes do início, ou logo depois da Primeira Grande Guerra, para tu entender que, durante todo esse período, o que acontecia. Eu mesma fui fazer uma pesquisa. E, assim, as circunstâncias em que ele viveu e as coisas que ele teve que fazer, entende? Justificam a forma de escrever. E só o que tu precisa saber é o seguinte, tu tem que ter alguém que faça com que o leitor, se ele não percebeu, perceba. E eu acho que, hoje em dia, a maioria dos leitores vai dizer, mas isso aqui não é bem assim. Não é bem assim. Aí eu acho maravilhoso, porque aí abre caminho para tu debater, né, sobre a novidade que a questão do racismo, especificamente, que é uma coisa que me toca muito, e eu acho que a gente tem um compromisso social de segurar essa onda aí, não pode passar. Isso a gente tem que classificar as coisas um pouquinho, sabe? Sabe que eu tive um sonho uma vez. Tem essa polêmica do nosso hino, né? E eu tive um sonho, o meu mais recente livro é sobre esse tema, que eu tive um sonho que eu chego no céu, morri, chego no céu. Dom Pedro, ou seja, lá São Pedro. Quem não é Dom Pedro? Não, olha, Dom Pedro. Isso é um ato falho do racismo, antirracista. Chega lá, me espera o Oxalá, sei lá quem é que vai me esperar. E aí ele disse assim, de onde tu é? Eu digo, eu sou do Rio Grande do Sul. Daí ele disse, e o que tu fazia da vida? Eu digo, eu era escritora. Ele me olha sério, assim, tu não fez nada? Eu digo, não fiz nada para quê? Para resolver aquele problema daquele hino? Daí eu digo, gente, eu tenho esse compromisso. Então, eu escrevi um livro sobre isso. O Mistério das Histórias Invisíveis é isso. É um livro juvenil, difícil de... Mas eu tenho com ele. É o meu livro mais... Conta pra... A gente tem muita audiência de fora do Rio Grande do Sul. É o seguinte, o nosso hino tem um verso polêmico, que para mim não é polêmico, mas enfim... Não deveria nem ser polêmica. Né? Nem podia ser polêmica, mas enfim, é polêmico, que diz assim, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Esse verso, eu não consigo enxergar de outra maneira, é só inverter a frase e dizer assim, então que todo escravo não tem virtude. Para mim é muito simples, é uma equação bem fácil dentro da gramática para se entender o que está dito aí.
para mim, é um hino racista, que já estava na hora de virar. Eu adoro Querência Amada, mas isso é outro assunto. Aí eu digo, eu trabalho com isso, e que entra um pouco no que a gente está falando. Eu trabalho com essa questão da formação também. E o que eu fiz? Eu tenho que escrever sobre isso, eu não posso seguir adiante. E qual foi teu caminho no teu livro? No meu livro é o seguinte, o hino, ele é um portal mágico, ele é um livro para a infância, 10 anos, 9 anos, eu estou imaginando que uma gurizada da cidade que vai estar lendo, a turma que está lendo é essa. O hino, cada verso do hino, quando eles repetem, eles chegam num lugar. Então, diz um hino, chega lá chega nas missões, diz outro verso, só que cada vez que eles repetem aquele verso, voltam para hoje. Então, eles fazem uma viagem histórica, estão brincando disso, de viajar, e quando chega nesse verso, povo que não tem virtude, eles chegam numa revolta, que foi a revolta dos porongos, que foi simplesmente banida da história do Rio Grande do Sul. Agora que está sendo... E aí eles estão vendo, eu não vou poder ficar aqui, o que é isso, o que está acontecendo, como é que a gente não sabia dessa história e tal. Eles repetem e não conseguem voltar, eles não conseguem voltar, daí eles só repetem voltar quando eles mudam o hino, daí eles voltam para... Olha que legal. Mas isso quer transformar uma questão bem pontual, bem factual em poesia, né? Em lirismo. Trabalha com fantasia, o leitor precisa compreender aquele contexto, subtexto, não está tudo explícito. É interessante o exemplo. Gente, parece mentira, mas a gente está se encaminhando já para os nossos minutos finais. Não estou acreditando! Não, podcast às vezes no YouTube tem 3 horas, nós tem 1 hora só. Mas eu não posso só te falar de pelo menos 3 temas aqui. Um deles é a questão do protagonismo. Eu acho que uma das coisas que caracteriza a literatura, até a diferença do juvenil para a literatura infantil ou adulta, é o protagonista. Então, quando a gente pensa livro para jovem, protagonistas jovens. Na literatura infantil, isso não é bem assim, né? Os protagonistas de uma literatura infantil, muitas vezes são crianças, mas muitas vezes também podem ser animais ou algum ser mágico. Sim. Então, como é que, Marô, como protagonista de literatura infantil, o que tu diria? Eu acho assim, a literatura infantil ela tem uma grande qualidade, vamos dizer assim. Na literatura infantil, na narrativa da literatura infantil, tudo pode acontecer. Tudo. Tu pode trabalhar com animismo, que seria as coisas se mexem, as coisas têm vida, porque na lógica da criança isso acontece, né? De repente uma mesa pode sair andando e tal, que para eles não é uma coisa tão... Porque eles ainda estão adquirindo o senso de realidade. Então, eu acho que isso é muito confortável para quem escreve, né? Não depender. Eu vejo na literatura juvenil já... e isso não é novo. Tem um autor inglês, né, O Apanhador no Campo de Centeio, que tem uma personagem que é um protagonista maravilhoso, que foi escrito há não sei quantos anos atrás e até hoje ele funciona maravilhosamente bem. Então, ele é um jovem, ele é um livro juvenil. Mas, enfim, voltando para o que eu estava dizendo, eu acho que na literatura infantil tu tem mais liberdade de ação. Tu pode escolher o que tu quer fazer sem ter muitos cuidados, entende? E na literatura juvenil eu já vejo, por exemplo, eu sou uma pessoa que dificilmente vou escrever para literatura juvenil, porque essas questões relacionadas com o conhecimento de si mesmo, enfim, essas temáticas todas, eu não consigo dominar, sabe, como eu gostaria. Isso é legal dizer para o pessoal, né? Porque eu já tenho dificuldade de escrever literatura infantil. Eu sempre dizia, há muitos anos escrevo juvenil, vou em escolas, ganhei prêmios. Isso. E aí o pessoal pede, faz um livro infantil para circular nas escolas num grupo mais amplo. E eu disse, não, talvez quando eu tiver filho eu consiga. Os filhos já estão quase 10 anos, o mais novo, e não aconteceu. Não acontece. E aí o pessoal diz, eu vou fazer literatura infantil que é mais fácil. Para mim é o mais difícil. Essa coisa que literatura infantil é fácil... É um mito, ou é uma bobagem, ou é um preconceito até, não é verdade? Eu acho super preconceituoso isso. Porque, na verdade, o que acontece na literatura infantil que eu acho que pode parecer mais fácil, que é todo mundo,
em algum momento da sua vida, já inventou alguma história em alguma circunstância. Nós somos seres que mentem. A mentira é uma ficção. Então, todo mundo já inventou uma história para um neto, já inventou uma história para um filho, já inventou uma história para o jardineiro, para alguém. Todo mundo já inventou alguma história. E o que eu acho? O que é o difícil dessa história? É transformar isso num texto. Em um texto literário. Um bom texto. Um texto literário e um bom texto literário. Inventar histórias é natural e é da humanidade. Transformar isso em palavra, né, ou imagem, enfim, é o duro da conversa. Então, não é fácil. Ao contrário, eu tenho que trazer uma temática, às vezes tensa, do jeito que a gente está falando aqui, para um universo. O texto é mais curto, necessariamente. Sim. Necessariamente, ele vai ser que dá uma mais aparência de facilidade, né? E, para mim, é até uma coisa mais que complica. Mas o fato de vocês conviverem com crianças... A Cris dava aula, né? Sim. Quanto tempo, Cris? Mas quando eu publiquei meu primeiro livro, eu já estava fora de sala de aula. Mas quanto tempo tu deste aula? 20 anos. E a Marô? Muito mais. Muito mais. A pergunta é se vocês acham que essa convivência com as crianças é um dos fatores que ajuda a despertar essa autora infantil, e se vocês seguem lendo livros infantis, que é outra coisa que o pessoal fala, mas eu não vou ler livro infantil, eu sou adulto. Mas, pelo amor de Deus, tem que ler. Não é tem que ler, é uma pena se perder a chance de ler. Entende? Porque tem livros maravilhosos. Que fazem pensar muito. Pensar, ser feliz, se emocionar. Tem livros de muito jeito. Para que, olha... Mesmo quem não queira escrever literatura infantil, vocês aconselham que leia literatura infantil. Eu aconselho. Agora, o que acontece? Isso que tu está falando, quando a gente pega a obra do Érico, por exemplo. O Érico Veríssimo, ele escreveu os livros infantis quando os filhos eram pequenos. Sabe? Depois ele escreveu os livros juvenis quando os filhos eram jovens. Acontece. É que a observação é importante, sabe? A observação do mundo infantil. Eu tive essa oportunidade porque justamente eu fiz um projeto, porque eu sou professora de português, então eu sempre trabalhava de 5ª a 8ª série e no 2º grau. E nessa experiência eu fiquei durante bastante tempo convivendo com crianças pequenas, de 1ª até 4ª série. Então, essa observação do dia a dia, do funcionamento da cabecinha das crianças, foi bem importante. Mas eu não acho que seja totalmente necessário. Não é determinante, entende? Por outro lado, eu acho que a gente descobre maneiras de falar. Agora, eu estava pensando, a Cris tem esse livro que trata do hino, né? Tu vê, eu tenho um outro livro que a temática é semelhante, tá? Mas a abordagem é completamente diferente. São toda a cor. É uma história de uma cidade onde todos eram bonequinhos quadradinhos iguais e todos cinza, e acontece alguma coisa e um deles começa a ter ele faz lá uma determinada atividade e ele fica com os pés amarelos. Aí os coleguinhas dizem para ele, não pode ficar com o pé amarelo. Aí ele não vem do colégio se tu está de pé amarelo. Aí os coleguinhas resolvem fazer uma passeata, né, dizendo, nós gostamos dos pés amarelos do nosso colega. E aí, quando termina a passeata, estão todos de braços azuis. Então, é uma forma de tu tratar, também metaforicamente, essa questão da cor. E polissemicamente, né? Porque alguém pode achar que tem alguma coisa até de sexualidade aí, do arco-íris. Pode até achar. E a polissemia é isso mesmo, né? Claro. E essa é a diferença, talvez, da literatura para o livro didático. O livro didático não vai te dar outra interpretação. Nem deve, porque... Didático ou esse paradidático, né? Imagina se cada um entender as coisas de um jeito diferente, não vão entender mais nada. Gente, a gente precisa encerrar, mas eu acho que uma dica para quem quer escrever literatura infantil, Maru. Bom, a primeira coisa, eu acho que tu falaste sobre isso. Não tente fazer uma coisa que tu não consegue, sabe? A pessoa tem que se sentir confortável para produzir aquele tipo de trabalho artístico, né? Que, no fundo, é uma obra de arte, embora vamos diminuir um pouco o valor da obra de arte. Mas é um trabalho de arte. Por outro lado, leia bastante. Leia bastante. Eu acho que isso é fundamental. Tanta coisa já se escreveu, tanta coisa boa já está no mercado, entende? Tu precisa conhecer, porque, de repente, a pessoa faz um texto simplesinho, um texto sem nenhuma outra qualidade, e acha que aquilo é maravilhoso, quando tem centenas sou demais, mas pode ter dezenas de autores que já trataram aquela temática de modo muito mais qualificado.
Então, acho que a gente tem que cultivar uma certa... Autoria. Não só... Eu acho que Humildade? uma certa humildade, Ah, entende? sim. Tem gente que já fez coisas maravilhosas, a gente gosta, a gente reverencia, e a gente vai tentar fazer o melhor que pode. Agora, a humildade, ela é um pêndulo, né? Porque tem gente que é tão humilde que nada sai, não Que escreve não nada. Ah, bom, consegue. pois É muito difícil. curioso eu isso. diria duas coisas. Tenha sempre um caderninho e um lápis dentro da sua... Tu tem, Cris, o caderninho? Lá? Eternamente, tá ali o meu caderninho. Esse é o caderninho, que as ideias vão surgir, tu vai pensar em 50 ideias horrorosas e ali no meio pode ter uma interessante. Sempre o meu caderninho está sempre à disposição. Eu não saio sem uma caneta, eu acho que é capaz de me dar uma coisinha de eu sair sem uma caneta. Mas eu diria uma outra coisa que não tem nada a ver com literatura. Se deite no chão e olhe para cima, entendeu? Muda o ponto de vista, sabe? Deita embaixo de uma mesa. Fica olhando os detalhes, aquele bichinho, aquela teinha de aranha, aquilo ali. Essa miudeza da vida é o que vai fazer a gente achar a miudeza dentro da gente, né? Porque a gente não vai contar uma história que todo mundo conta, a gente tem que achar essa história, sabe? Eu acho que é isso. Deite no chão, fica olhando para cima, sabe? Muda o ponto. Eu Não, e acho outra que coisa, seja original. é. Tente escrever alguma coisa que Encontrar o texto. não é que ninguém já escreveu. Ou pelo menos como Eu tu acho disseste, um ponto de É. vista que não foi, Abordagem. uma abordagem que não foi utilizada. Cris, quer falar rapidamente da Combina, que é um exemplo bem curioso de um projeto É, literário é infantil, que no Brasil todo talvez não haja muitos exemplos desse, e quem sabe tu contando aqui, alguém se inspira a fazer na Até tua cidade. existem, mas uma boa parte deles copiaram. Não, então, a Combina é um ponto de cultura móvel que existe dentro de uma Kombi, né? E a ideia é o brincar, as artes visuais, os jogos, eles acionam o mesmo botão, que é o botão que vai te levar para as histórias e para a subjetividade de uma história. Então, a ideia é, dentro desse lugar tem livros, mas também tem brinquedos da cultura popular, mas também tem obras de artes e espaço de criação. Então, quando chega, a gente monta o circo para isso. O objetivo é um projeto de leitura, mas talvez o caminho seja mais longo. E é uma Kombi, literalmente. É né? uma Kombi, Kombi. literalmente. É uma Kombi adaptada para isso. Tem Instagram, tem algum... Tem tudo. Então fala pra Arroba Projeto Combina. Ali tem arroba todo... projeto Combina com K, com né? K, com K da Kombi. Perfeito. Isso aí. Marô, quem quiser conhecer o teu trabalho, quem quiser falar contigo, passa teu contato. Então, eu tenho um site, que agora é uma coisa assim um tanto antiga, mas funciona, tem bastante informação lá. Eu faço publicações no Face, de vez em quando, mas eu tenho, no site a pessoa encontra e-mail, encontra Rede social. redes sociais. as redes sociais. marobarbieri.com.br. Bem fácil. E o site é www.marobarbieri.com. Não tem BR. Tudo bem, podemos Exato. resolver fazer os dois. Né? Gente, eu queria agradecer então pela presença da Cris, da Marô. A gente vai seguindo a nossa websérie com os gêneros literários. O mais legal, no fim das contas, é conhecer a história dos autores por trás, né? Os segredos dessas mentes da escrita criativa. E não deixem de seguir o nosso canal, de se inscrever, de compartilhar também com pessoas que gostam de escrever. Quase toda quinta-feira temos lives às 18 horas e também semanalmente conteúdos gravados para vocês aí no canal. Obrigado, Cris. Obrigado, Marô. Obrigada, Muito Marcelo. obrigada, Obrigado. Marcelo.